Olá, bem-vindo ao Clube do Livro São Paulo Apóstolo para mais um momento de leitura. Hoje, dia 24 de outubro. Já passamos da metade do livro escrito pelo Taylor Marshall, Infiltrados, a trama para destruir a Igreja Católica a partir de dentro. Sejam todos muito bem-vindos. E eu quero agradecer você que está aqui tendo a paciência de me ouvir. Curta, compartilhe, se inscreva no meu canal. E vamos iniciar, como sempre, pedindo a intercessão da Virgem Maria para antes do estudo. E projetar a oração na tela para que vocês também acompanhem essa belíssima oração. E, pasmem, depois que eu descobri essa oração, muita coisa mudou com relação a entender o que eu estou lendo. Ela intercede, pode ter certeza. Aí, às vezes, a gente pensa, mas eu não consigo gravar isso, mas eu não consigo decorar isso. Eu, que sou da área de exatas, né, porque, na realidade, a área de exatas, ela tem que aprender mesmo. E a parte de decorar também, porque aquela equação, ela não vai mudar. A forma com que ela é feita, ela não muda. Então, se a gente consegue decorar a forma com que aquela equação é feita, a gente chega num denominador comum, a gente chega num resultado que nós, na área da engenharia, possamos trabalhar. E a nossa vida também, por muitos anos, depois eu quero até falar a respeito disso, dessa parte de educação, por muitos anos foi nos tirado essa questão de que, você não precisa decorar, você só tem que aprender. Mas você só interpreta, entendeu, da tua forma. Que isso? Você vai ficar aí batendo cabeça com essa tabuada? Não precisa não. E aí coloca aquele monte de pauzinho pro menino, entendeu? O menino fica ali multiplicando e tal, com aquele monte de pauzinho, quadradinho, bolinha. E aí vai crescendo, levando pra vida os pauzinhos, as bolinhas, que ele não sabe fazer conta rápida. E assim é na nossa vida. Né? O padre Sertilanges, ele fala que a vida de estudos, ela tem que ser uma vida contínua. E se você está lendo um texto, não entendeu, leia de novo. Se não entendeu, leia de novo. Se não entendeu, leia de novo. Você vai ler até você conseguir entender. No tempo de escola, foi isso que me foi ensinado nas disciplinas de língua portuguesa, história, geografia, né? Para a gente conseguir realmente decorar aquilo ali. E aí, depois, né, de eu ter conhecido essa oração e pedir a intercessão de Nossa Senhora, muita coisa mudou realmente com relação ao entendimento. E eu aconselho você que estuda, que está fazendo um curso, faz faculdade, antes da prova, né, se você aí está numa vida acadêmica, reza a oração à Virgem Imaculada para antes do estudo, para que ela te esclareça e você consiga realmente absorver aquilo que você precisa, que ela interceda por você. Por quê? Muitos santos na Igreja Católica, muitos, eram extremamente burros, nem sabiam ler. Não sabiam ler. Mas eles tinham como devoção Nossa Senhora. E olha quão grandes santos nós tivemos dentro da Igreja Católica. Em compensação, nós temos também santos que já nasceram com a chamada inteligência infusa. Santo Tomás de Aquino mesmo é um. Ele já nasceu inteligente. Deus já colocou na vida de Santo Tomás essa inteligência, porque ele cresceu dessa forma. Ele esbanjava inteligência. Ele, na hora, ele conseguia te passar. Né? Este é um. Mas em compensação dele, o professor dele não era inteligente, ele era burro. E aí,
Inclusive, a história dele é muito linda, muito. E ele é santo também. É Santo Alberto Magno. Ele nasceu burrinho, ele não aprendia, ele ia para a escola e não conseguia. Isso, quem me passou a história desses dois santos foi o meu pai. Ele contou tudinho a história dele, muito lindo. A gente se arrepia de ver. E ele não nasceu, ele era burro, ele não aprendia. Inclusive, ele tentava entrar no seminário e não aceitavam ele. Porque ele não era inteligente, ele não tinha inteligência. E aí, o responsável pelo seminário falava, não, volta para casa, tenta de novo, depois você volta, porque ele não conseguia aprender, ele não lia. Só que o que ele fez? A Virgem Maria, este é o segredo, ele sabia rezar o rosário, isso ele sabia. Porque ele é de berço católico, a família rezava o católico, ele rezava o rosário, né? E ele rezava junto com a família, então ele ia aprendendo. E ele fez um voto com Nossa Senhora, que ele queria ser padre, mas ele não era inteligente. Ele não era inteligente. E aí Nossa Senhora intercede por ele, e Deus o abençoa. E ele do nada, foi uma coisa estupenda, como diz o padre Wander, estupenda. Ele, de uma hora para outra, se torna inteligente. E ele chega no seminário, ele se torna padre, ele estuda, ele se torna professor da melhor faculdade e recebe quem? Nada mais, nada menos que Santo Tomás de Aquino. Recebe Tomás de Aquino como aluno. Pensa que dupla perfeita nesse seminário, nessa faculdade. Perfeita. Só que a vida dele, muito austera, muito de trabalho em prol de Deus. Tudo ele oferecia por intercessão da Virgem Maria, devotíssimo. No final da vida ele volta, ele perde toda a inteligência e morre burro. Triste, né? Assim, da gente ouvir e tal falar, mas não, olha que imensa alegria. Ele adoece, né? Ele vai e perde toda a inteligência dele, toda. Volta a não saber ler, volta a não mais meditar, e ele morre rezando o rosário. Ele termina a vida dele, ele volta a não... a gente fala burro mesmo, literalmente. Assim, as pessoas não gostam de falar por conta do respeito humano. Né? Aí hoje você nem pode falar, nossa, mas que menino burro! Porque aí a pessoa já está querendo até te processar. Então, por respeito humano, né? Aí vem que essa coisa, o tal do respeito humano mudou por politicamente correto, né? Você não pode falar isso, não pode falar aquilo, porque você magoa a pessoa, não sei o quê, e aquela pessoa vai ficar traumatizada, né? Você não pode. Mas realmente, ele morreu dessa forma, ele perdeu toda a inteligência, o fim da vida dele, foi por muito tempo, até Nossa Senhora vir buscar ele. Pessoal, não sei se vocês estão escutando, tá chovendo. Começou a chover de madrugada, graças a Deus. Louvado seja Deus por isso. E aí, assim, vocês vão ficar escutando esse barulhinho de chuva, eu creio que no fundo do som. Por quê? Porque aqui tudo é na forma rudimentar. Eu só tenho o computador, o mouse para trabalhar e mais nada. Eu não tenho aqueles negocinhos, né, que o povo usa. Microfone, uma sala a prol de ruídos, que não entre ruídos, né? Então, assim... E aí vocês vão ficar escutando esse barulhinho de chuva. A gente já teve vídeos aqui com o barulho dos cachorros, só os cachorros. Mas os cachorros, as cachorras, né, na realidade 2 fêmeas estão ali porque está chovendo e aí elas ficam, né, dormindo. Mas assim, é só para descontrair um pouquinho para vocês poderem se atentar ao vídeo e à leitura. Por quê?
o que nós estamos lendo é muito triste, é muito pesado. E a realidade, às vezes, custa a entrar na nossa mente. Às vezes você conversa com uma pessoa e mostra para ela o que está acontecendo, ela não acredita. Muitos ainda estão de olhos fechados para a situação que a gente está vivendo nesse mundo. Então, assim, até aqui eu tentei meio que fazer um processo de descontração para vocês que fazem parte do Clube do Livro São Paulo Apóstolo, para vocês se atentarem realmente à situação que a gente está vivendo. E para que cada vez mais vocês se agarrem na Virgem Maria. Eu digo é agarrar mesmo, não larguem dela, não soltem a mão dela, não saia debaixo do manto dela. Porque muitas vezes a gente é que faz isso. Ela está intercedendo por nós, mas é a gente que simplesmente não quer mais e a abandona. Então não façam isso. Então você que quer ter uma vida de estudo, né, uma vida austera, como diz o padre Sertilanges na Vida Intelectual. E você que ainda não leu o livro A Vida Intelectual, eu aconselho voltar aqui no meu canal, lá no início, os primeiros vídeos de leitura, eu fiz realmente somente a leitura. Eu pouco teci realmente comentários, alguns vídeos que eu teci alguns comentários, mas é realmente a leitura do livro A Vida Intelectual, escrito pelo padre Sertilanges, com o prefácio do professor Olavo de Carvalho, belíssimo. Então, volte lá, volte no início do meu canal, estão gravadas as aulas. Eu não projetei o livro em PDF, mas quem não tiver o livro em PDF, é só me mandar mensagem lá no WhatsApp, que eu mando o livro da Vida Intelectual em PDF para quem não tem condições de comprar. Eu tenho ele físico, eu tenho ele, já está todo rascunhado, todo marcado, porque eu já li ele 2 vezes. Então, assim, é um livro de muito fácil leitura, muito gostoso de ler. Muito gostoso de ler. Padre Sertilanges, um tomista. Então, assim, eu aconselho, voltem lá no meu canal, voltem no início das aulas, no início dos vídeos, do primeiro vídeo que eu fiz, lendo A Vida Intelectual do Padre Sertilanges. E se agarrem a Nossa Senhora. Tudo que a gente for conseguir nessa vida é a partir da nossa força de vontade. Nós precisamos ter vontade. A graça Deus nos dá. A graça Ele derrama. Mas se você não está aberto à graça, se você está vivendo numa tibieza, aí já você tem que procurar ajuda. E ajuda sério mesmo. Com um bom sacerdote, né, fazer uma boa confissão, entendeu? E ele vai te passar uma penitência voltada justamente para você sair dessa tibieza. Com certeza. Né? Então eu vou projetar na tela aqui agora a oração. Tá. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Oração à Virgem Imaculada antes do estudo. Debaixo do vosso patrocínio, ó Mãe diletíssima, invocando o mistério da vossa Imaculada Conceição, quero prosseguir os meus estudos e trabalhos literários. E protesto fazê-lo principalmente a fim de servir melhor para propagar a honra divina e o vosso culto. Rogo-vos, pois, Mãe amantíssima, sede da sabedoria, que favoreçais benigna os meus trabalhos, e eu de boa vontade, piedosamente vos prometo que é justo. Todo o bem que me provier dos meus estudos, hei de atribuí-lo inteiramente à vossa intercessão diante de Deus. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pessoal, belíssima essa oração. Belíssima essa oração. Dediquemos a busca da verdade por intercessão da Virgem Maria, que ela nos abra os olhos da alma, os olhos do coração, os olhos do cérebro, para que a gente possa realmente aprender e entender e realmente discernir o caminho que desse período que estamos vivendo, iremos trilhar. O que a gente vai buscar? Se a gente vai continuar, entendeu, a viver, né, uma igreja sinodal, que nem católica mais diz que é, ou se nós realmente vamos
ser católicos. Católicos. Buscar um padre católico. Buscar realmente a igreja esposa de Cristo, católica, una, apostólica, santa. Essa é a igreja que nós precisamos viver. É nela que nós precisamos estar. Esta é a videira de Cristo. E nós precisamos estar nesta vinha. Nós não podemos ser podados. Peçamos a intercessão da Virgem Maria para que ela nos conceda realmente esta graça. Porque eu tenho a fé de que ela é a corredentora da graça. Como diz o vidente lá na Bahia de Anguera, né, nosso querido Pedro Regis, eles nunca vão proclamar esse dogma de corredentora. Mas muitos papas, que quando ele sempre escreve algo para a Virgem Maria, falando da Virgem Maria, e muitos já escreveram que ela é corredentora da graça. Ela sim pode, junto a Deus Pai, Deus Filho e esposa do Espírito Santo, interceder por nós. É a fé que eu professo. E é a fé que eu espero muito, muito, muito. Na hora da minha morte, a primeira mãozinha que eu ver para me pegar será a dela. Eu peço muito isso e eu gostaria que vocês, do Clube do Livro São Paulo Apóstolo, não desapegassem da Virgem Maria. Então vamos começar? Hoje nós iremos ler o capítulo 19. Capítulo 19, está aqui. A infiltração teológica no Vaticano II. Então vamos lá. Só acabando de tomar aqui meu cafezinho, pessoal. Como sempre, né? Leitura, café, água, não deixem, né, de se abastecer. Padre Sertilanges, ele já nos aconselhava também a isso, né? Inclusive até com relação a exercícios. Padre Sertilanges, ele fala pra gente também fazer exercícios. Nós precisamos fazer exercícios físicos, né? E aí, a partir dos conselhos dele, que eu achava que era realmente uma forma errada e tal, nós precisamos sim. Precisamos fazer uma caminhada, alongar, ir para um parque, esticar as pernas, não é? E aqueles que têm condições, vá para uma academia mesmo, porque se você não tiver realmente um corpo são, vai chegando uma hora que até o seu espírito definha, né? Então vamos lá. Os engenheiros do Vaticano II foram Karl Rahner, Eduard Schillebeck, Hans Kung, Henri de Lubac e Yves Congar. Todos os 5 homens foram vigiados sob suspeita de modernismo anti-Pio XII. Karl Rahner teve mais influência do que qualquer outro sobre a teologia do Vaticano II. Tanto que se poderia dizer que o Vaticano II é simplesmente rahnianismo. Ele conduziu os progressistas alemães ao Vaticano II e foi acompanhado por seus 2 brilhantes protegidos, o padre Hans Kung e padre Joseph Ratzinger. O jesuíta era prolífero e no momento da abertura do concílio, em 1962, ele havia escrito artigos e livros suficientes para preencher 5 volumes. O cardeal Ottaviani tentara convencer Pio XII a excomungar Rahner em 3 ocasiões, sem sucesso. A sorte de Rahner inverteu quando João XXIII o designou como peritus, ou especialista, para o Vaticano II, e ele foi acompanhado por seu amigo Joseph Ratzinger. Rahner foi incumbido de reestruturar a doutrina da Igreja para os tempos modernos, e o resultado foi o documento rahneriano Lumen Gentium.
acho que todo mundo já ouviu falar nessa encíclica, né? Porém, muitos eu creio que não leram. Eu acho que muitos não leram, né? Inclusive, como eu já falei aqui no Clube do Livro São Paulo Apóstolo, eu estou baixando essas encíclicas, todas essas citadas aqui realmente pelo livro Infiltrados, e eu vou lê-las aqui no Clube do Livro. Rahner introduziu uma nova eclesiologia na qual a Igreja de Cristo não é a Igreja Católica, mas, mais precisamente, subsiste na Igreja Católica. Isso parece contradizer o ensino do Papa Pio XII em sua encíclica de 1943, Mystici Corporis, segundo o qual o corpo místico de Cristo é a Igreja Católica e a Igreja Católica são uma e a mesma. Gente, vocês ouviram uma trovoadinha aí? Pois é. Eu creio que hoje vai ser um dia bem benéfico, agraciado por nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos lá. Para Rahner, existem muitos cristãos anônimos. Tais são pessoas de boa vontade que podem ser professos, protestantes, judeus, muçulmanos, budistas, hindus, pagãos ou mesmo ateus. Gente, cristão anônimo. Vocês entenderam isso? Como que um judeu, um protestante, budista, hindu, ateu, eu posso chamar de cristão? Continuando. Por sua boa vontade e abertura ao transcendente, eles também são salvos e estão relacionados à igreja. Né? Por essa razão, a Igreja de Cristo apenas subsiste na Igreja Católica. Para além da Igreja Católica está o povo de Deus, mais amplo, que inclui não apenas católicos, mas também todas as pessoas de boa vontade que professam outras religiões. Gente, lembra que eu falei, né? Eu já falei em alguns vídeos que eu tinha assim esse pensamento. Eu tinha esse pensamento de que todas as religiões que têm Deus, que eles falam de Deus e que têm fé, tá tudo bem, são salvos. Eu tinha esse pensamento. Mas a gente tem... Isso daí veio, né? Olha para você ver, a partir do Concílio do Vaticano II, isso daí veio introduzido. Por quê? Porque às vezes você pode não lembrar. Porque, igual eu também, eu não lembro, né, das homilias. Por quê? Porque o meu coração ele estava fechado, minha memória estava fechada e muitas vezes eu estava aberta para o mais fácil. Na maioria das vezes, né, para o mais fácil. Mas os padres, eles pregavam isso nas homilias. Inclusive, eu escutei um que ele falou o seguinte, olha só o que ele falou, que eu ouvi essa homilia e na Canção Nova. Gente, vai dar um trovão bem alto, não se espantem, eu acho que vai ser agora, ou não. Mas tá. Então, pasmem. Ele falou assim, que uma mãe chegou para ele chorando, desesperada. Padre, a minha filha... Na Canção Nova, porque eu fui muito ver a Canção Nova, assistir o Sorrindo pra Vida. Eu gosto do Márcio Mendes, ele é uma pessoa assim, né, que ele fala umas coisas, inclusive o meu processo assim, de conversão começou realmente ouvindo o Márcio Mendes. Mas assim, então eu ouvi muito. E aí ele falando na homilia dele, a mãe chegou aqui chorando, descabelada, padre, me ajuda, a minha filha, ela abandonou a Igreja Católica, virou protestante, e não sei o que e tal. Aí ele disse que olhou pra cara dela assim e falou assim, minha filha, ela tá indo pra um lugar que fala de Deus. Você já pensou se ela tivesse virado uma prostituta? E aí, você vai tendo essa mentalidade, né?
Olha para você ver. Não está tudo bem. Gente, não está tudo bem você, entendeu? Apostatar da fé. Isso é apostasia. Ele não falou para essa mãe. É apostasia. Você saiu da igreja de Cristo. Você saiu da vinha, né? Ele não falou isso para a mãe. Ele acalentou ela. Não, tá tudo bem, você já imaginou. Só que esqueceu que na escritura uma prostituta foi salva. Jesus resgatou uma prostituta. Ele tirou uma prostituta do caminho errado. Não deixou ela ser apedrejada. E falou para ela, vai, não peques mais. E ela se tornou católica. E aí a gente vem com essa coisa do respeito humano, né? Eu peço para a Virgem Maria tirar isso de mim. Porque às vezes fala assim, e eu tenho muitos conhecidos, mais um trovão. E vocês vão ficar ouvindo, pessoal. E aí, assim, mas eu tenho muitos. Inclusive, uma gama, eu convivi muito lá em Canaã dos Carajás, em que eu passei um tempo. Inclusive, eu tive amiga que passou a ser protestante, pasmem. Olha para ver a situação porque é uma coisa que o Bernardo Kirchner fala, né? Que na Igreja Católica entrou a teologia da libertação. Na Igreja Protestante é a teologia da prosperidade, que sempre teve. Eles só pensam em prosperar. E eles dão ordem a Deus. Eles dão ordem. Eles não são humildes para pedir, Senhor, se for, tá todo... Não. Eles falam, eu renuncio, eu não quero isso, eu não quero... Quando vem uma tribulação, eles renunciam à tribulação, eles não querem a cruz. Eles não são cristãos da cruz. E essa amiga minha, ela foi para o protestantismo, mais especificadamente para a Assembleia de Deus, porque é a Assembleia de Deus que manda lá em Canaã dos Carajás, né? Tem a Madureira e a Missão, é as duas maiores. E teve prefeito, pessoal da administração lá da prefeitura, todos são protestantes, gente, todos. Ela se tornou protestante, sabe para quê? Ela virou para mim assim, ela falou, Andréia, por que você não vai? Eu recebi essa proposta, vamos para a igreja, porque lá, aí ele, entendeu? O pastor lá, e ela falou o nome que eu não vou falar aqui, ele vai te arrumar um serviço lá na SEMA. Ele já colocou o Jardel e vai me colocar. E ela foi para o protestantismo. Ela se tornou protestante, não foi? Foi para ter trabalho, para ter dinheiro. Graças a Deus eu oro, né, e peço a conversão. Hoje ela é próspera, ela tem o trabalho dela, tem a casinha dela, tem o carro dela, tem filho. Mas isso é uma das situações. Mas isso eu tenho vários exemplos cotidianos da minha vida com amigos meus que são protestantes por comodismo, não querem a cruz, querem prosperidade. Ah, se você for, você vai prosperar. Oi? Você quer ir para o céu? Ou você quer prosperar? Eu sempre faço essa pergunta. E aí, você quer ir? Né? E isso veio, olha para vocês verem da onde que saiu isso. De onde que veio essa metodologia e nós escutamos dos ambões das igrejas. Certeza, você pode não lembrar, mas veio e foi implantado. O nosso cérebro, ele capta aquilo ali. E a gente foi lavado cerebralmente. Nós fomos cozinhados, igual eu já citei exemplo aqui. Nós fomos cozinhados em banho-maria, igual o sapo. E a gente precisa rezar muito para esses que apostataram da fé. Isso daí chama-se apostasia.
Eles não têm fé. A fé deles está no dinheiro. Eles usam Deus. Eles usam o nome de Deus. Muitos. A gente então generaliza todos. A gente sabe que tem pessoas ali humildes, de boa vontade, que foram iludidos. Iludidos, eles estão vivendo uma ilusão. E a gente sabe que eles sabem que Deus existe e tem essa fé. Mas o mais importante que eles não têm é uma mãe. Eles não têm mãe, como diz o padre lá da Igreja São José. O mais triste de tudo isso, eles não têm mãe e vão morrer de fome. Eles vão morrer de fome. Por que vai morrer de fome? Não tem a Eucaristia. O pão vivo descido do céu. Vão morrer órfãos e com fome. É pela misericórdia de Deus, meus caros. Porque nós não podemos realmente falar o que irá acontecer. É pela misericórdia de Deus. Continuando. Essa teologia abriu o caminho para a perspectiva otimista de João 23 para o mundo e o ecumenismo religioso do Vaticano II. Ao invés de se esforçar para converter todas as nações e povos a Cristo, na Igreja Católica através do batismo, os católicos iriam agora acompanhar todos os povos em suas jornadas espirituais. A Igreja Católica se tornou uma igreja peregrina, convocando não a conversão, mas a conversação. Como Rahner ensinou, a Igreja Católica era o Sacramento Mundi, o sacramento do mundo. Olha só, gente, isso. O Papa Paulo VI iria adotar esse conceito e promover a expressão povo de Deus. Ela permanece um chavão de teólogos e papas até o dia presente. Rahner foi um estudante de filosofia venenosa de Heidegger, que considera apenas o momento presente existencial como relevante. Ou seja, o agora, o hoje é o que importa. É o que eu estou vivendo agora. Eu estou feliz. Deus, isso eu ouvi também, gente. Inclusive eu ouvi de padre, tá? Eu ouvi de padre. O importante é você ser feliz porque Deus quer que você seja feliz. Isso daí eu ouvi de um sacerdote. Continuando. Assim, ele reinterpretou todas as doutrinas cristãs sob essa luz. Rahner disse que Jesus morreu na história, mas que sua ressurreição não aconteceu no tempo histórico. Olha que absurdo. Ele viu a ressurreição de Cristo apenas como uma reivindicação existencial de Deus. Outro absurdo. Tudo é muito evasivo, mas tangencia a maneira como Rahner compreende a encarnação, a ressurreição, a fundação da igreja e a história da igreja. Ele até mesmo afirma que Cristo é o único salvo. Gente, esse homem realmente, literalmente doido, e a gente estava todo mundo doido, ó. Nós somos salvos porque esse homem, que é um de nós, foi salvo por Deus. E Deus tem desse modo feito sua vontade salvífica, presente historicamente, realmente e irrevogavelmente no mundo. Ops! Aqui ele já está falando que Jesus Cristo não é Deus. Que ele não tinha o poder
de ressurgir, porque é essa a fé que a gente professa. Olha aqui, ele desassociando, que é o que está acontecendo hoje, né? Muitos professam, né, que é uma heresia, inclusive, isso daqui tá vindo de uma outra forma. Muitas heresias que existiram no passado, pessoal, deixa eu só secar aqui, porque derramou uma aguinha aqui, gente. Muitas heresias que existiram no passado, elas estão voltando num outro formato. Isso daqui, interpretando, é a heresia ariana. Em que Arie, ele dizia que Jesus não era Deus. Era só homem. E ele ressuscitou porque Deus o ressuscitou. Isso é heresia ariana. Não tem como nós desassociarmos Jesus Cristo de Deus. Jesus é Deus. É Deus. Deus Filho. Vocês estão vendo como que eles mudam, eles estão mudando o dogma. Lendo isso daqui é que eu estou entendendo as aulas que eu já coloquei, eu sempre coloco no final de um vídeo meu, as aulas do Vaticanismo, para quem não assistiu. São longas, as aulas do professor Evandro Pontes duram aproximadamente 3 horas. Mas você perde tanto tempo na internet vendo um filme, você vê filme de 3 horas. O Senhor dos Anéis mesmo é um. E eu tenho certeza, entendeu, que muitos param para ver o Senhor dos Anéis. Eu já parei, eu assisto porque realmente eu gosto da forma com que foi feito aquele filme separando o bem do mal. Mas se perdem muitas horas. Né? Um sábado aí, deixe de ir para balada, deixe de sextar e deixem de sabadar e vão assistir as aulas do Vaticanismo do professor Evandro Pontes, vão assistir as aulas do professor Carlos Nogueira, vão assistir aulas do professor Carlos Bezerra, Orlando Fedeli. E as aulas desses professores realmente elas são longas, 2 horas e meia, 3 horas de aula, porque é uma aula mesmo, eles estão ensinando. E olha como que Rahner, ele realmente, entendeu, mudou o dogma de que Jesus Cristo é Deus. Olha o retorno das heresias do passado vindo para o nosso presente. Nós somos salvos porque esse homem que é um de nós foi salvo por Deus. E Deus tem desse modo feito sua vontade salvífica, presente, historicamente, realmente e irrevogavelmente no mundo. Infelizmente, essa teologia inconsistente é o pano de fundo do Vaticano II e a da Lumen Gentium. 2 outros jesuítas desempenhariam um papel-chave nos 2 mais controversos documentos do concílio, Dignitatis Humanae e a Nostra Aetate. Dignitatis Humanae, a declaração do Concílio do Vaticano II sobre a liberdade religiosa. Pá! Outra coisa aqui que eu falo para vocês, que não existe. Esse povo colocou, entendeu? Inclusive isso veio para a política, né? Isso daí acabou vindo sendo politizado de uma outra forma, né? Essa questão de liberdade, entendeu? Que isso é um outro assunto que eu vou até depois, se eu tiver oportunidade, vou comentar com vocês a respeito disso também, dessa estrutura que foi montada na política, entendeu? Justamente para ajudar a desconstruir a Igreja Católica e destruir ela também. Primeiro, eles desconstruíram ela. Isso daqui é uma desconstrução da Igreja Católica. E agora, né, eles estão realmente querendo destruir ela de vez, né? Então, vamos lá. Reestruturou o ensino católico sobre o mesmo tema.
O documento foi concebido intelectualmente pelo jesuíta alemão Cardeal Bea, mas foi elaborado pelo jesuíta americano John Courtney Murray. Foi promulgado no último minuto, em 7 de dezembro de 1965, um dia antes do Papa Paulo VI oficialmente concluir o Concílio do Vaticano II. Ainda é debatido se a Dignitatis Humanae afirma um direito divinamente garantido de crer em uma falsa religião. Na teologia moral católica, ninguém tem o direito de fazer o mal. Ninguém tem o direito de quebrar os 10 mandamentos, os quais incluem: não terás outros deuses diante de mim. Assim, o hindu não pode apelar a um direito dado por Deus para cultuar seus muitos deuses. O culto de um falso Deus é um mal intrínseco e jamais permitirá pelo direito natural e pelo decálogo. Uma pessoa humana não possui o direito de realizar um aborto ou cultuar Satanás. Previamente, os católicos haviam buscado garantir liberdade religiosa para os católicos e meramente toleravam outras religiões. Mas a Dignitatis Humanae parece supor que os católicos devam trabalhar pela liberdade religiosa de todas as falsas religiões, em igualdade com o catolicismo. A história católica está repleta de narrativas de missionários como São Bonifácio, que destruíram os totens e ídolos sagrados dos pagãos. Bonifácio não reconheceu a dignidade dos pagãos alemães que veneravam o carvalho sagrado. Ao invés disso, ele cortou a árvore com suas próprias mãos. Após ter pregado a fé e o batismo em Cristo aos pagãos, os recém-batizados convertidos construíram uma igreja com a madeira do carvalho. De forma similar, São Bento foi ao cassino, onde o povo local ainda adorava Apolo, em um antigo templo cercado de um bosque. O homem de Deus, chegando àquele lugar, quebrou o ídolo, derrubou o altar, queimou o bosque, e do templo de Apolo fez uma capela de São Martinho. Onde estava o altar profano, ele construiu uma capela de São João. E pela pregação contínua, ele converteu muitas pessoas que ali estavam. Os antigos santos e missionários fisicamente destruíram o paganismo com suas próprias mãos e pregavam Cristo com suas bocas. O segundo texto ardentemente debatido do Vaticano II é a declaração sobre a relação da Igreja com as religiões não cristãs, intitulada Nostra Aetate, na qual a Igreja examina mais atentamente sua relação com religiões não cristãs. O documento foi supervisionado pelo Cardeal Bea, mas escrito pelo padre Gregory Baum, que iria posteriormente deixar o sacerdócio e se casar com uma amiga íntima, Shirley Flynn. A despeito do seu casamento heterossexual, ele era abertamente homossexual, admitido ter amado outro padre laicizado nos anos de 1980. Em seus últimos dias, Baum foi um advogado dos direitos LGBT até antes de morrer em 2017. Agora vocês estão entendendo, né? Essa questão do LGBTQI+, das letrinhas que entraram, né, dentro da igreja, né? Isso já foi implementado desde ali. Portanto, o homem que terminou como defensor dos direitos de gays era planejador por trás desse documento do Vaticano II. O documento trata diretamente do estado de judeus, muçulmanos, hindus, budistas e todas as outras religiões não cristãs. Gente, e aqui eu vou incluir também aquilo que eu comentei com vocês antes, que isso é um perigo que a gente está vivendo, é a questão do satanismo, né? Que já é considerado como uma religião. Continuando. Ele contém afirmações que têm sido questionadas, tais como estas. No hinduísmo, o homem contempla um mistério divino. Como politeístas contemplam um mistério divino?
Eles o fazem da mesma maneira que monges católicos ou anjos do céu? A respeito do budismo, lê-se no documento: o budismo, em suas várias formas, percebe a insuficiência radical deste mundo mutável. Ele ensina um caminho pelo qual o homem, em devoto e confiante espírito, pode ser capaz tanto de alcançar o estado de perfeita libertação, quanto de alcançar por seus próprios esforços ou mediante ajuda maior, suprema iluminação. Gente, olha o que esse povo faz, né? E isso foi entrando e entronizando no nosso meio, né? Por que a igreja sempre condenou? Isso é uma coisa também que eu vou comentar aqui para vocês, a questão de meditação. As pessoas confundem realmente a meditação da palavra, a meditação da história de um santos, a meditação de um livro. Eles pegaram essa palavra meditação e jogaram aqui, que é o que eles fazem, né, os budistas, e aí vão meditar. Por isso que é condenado, né, o católico a fazer yoga e todas essas coisas, essa questão de e aquele, não, você vai ficar com o seu eu interior. E eu, sem conhecer, já fiz isso. Muito bem. E aí vocês viram, né, o que eles buscam, né? E no documento, na Nostra Aetate, diz que eles estão se relacionando com Deus. E quando você pratica isso, eles falam isso, né? Vamos nos ligar, né? Quem assistiu aqui Avatar? Aquele filme, eu aconselho a assistir. E ele retrata isso daí. Que eles adoram uma árvore, né? E essa árvore, ela é o vital do povo deles, né? O que mantém o mundo deles vivo, a árvore. Tá? Aí a árvore tem uma luz, né? Então, assim, é bem programado, né? Alguns filmes. Como é que o budismo ensina um caminho pelo qual o homem pode ser capaz de alcançar o estado de perfeita libertação? Eu acho que a perfeita libertação está na confissão. Quando você reconhece que você é um pecador, que você realmente tem a intenção de mudar de vida, de conversão e não voltar a pecar, a não cometer aquele pecado. Isso daí é perfeita libertação. E você vai, confessa, naquele momento que você é absolvido, você sai liberto de todos os pecados cometidos. E aí você tem a graça de receber, não é, Jesus em sua vida, na Eucaristia. Olha que, né, esse povo, eles... É esse o estado de perfeição de qual Santa Teresa d'Ávila fala? É verdadeiramente perfeita libertação? E como budistas alcançam ajuda maior para a suprema iluminação? Lembra que eu falei da árvore, das luzinhas e tal? Pois é. É uma coisa que eles, né, e isso veio, né, para o meio de nós. Olha aqui, né, aonde que tá realmente todos os problemas relacionados com o que a gente está vivendo dentro da igreja. Essa é a iluminação que o batizado recebe através dos sacramentos, oração e penitência. Hoje já nem se fala mais em penitência, né? Inclusive, eu estava vendo até um outro padre, ele falando a respeito disso, que até nas confissões, muitos padres, eles acham que mandar rezar o terço é penitência, né? E o terço é uma obrigação de todo cristão rezar diariamente, não é penitência, ele não tem que vir como penitência, não é verdade? Agora, se você reza alguma oração e desagrava as 5 chagas pelos pecados cometidos, né? Ou as 10 Ave Marias, entendeu? Em desagravo o Imaculado Coração de Maria, porque você, às vezes, naquele pecado, você acabou, entendeu? Ferindo o coração dela. Então, assim, dependendo, né, da situação, né,
do que você faz com o teu irmão, ir lá pedir perdão. Isso sim é uma penitência, porque eu não sei para vocês, mas para mim, entendeu? Chegar para uma pessoa e reconhecer, né, que eu sou pecadora e pedir perdão para ela é muito difícil. É muito difícil para nós. E olha o conceito, né, dado para eles, né, de libertação e de iluminação. A respeito dos muçulmanos, lê-se na Nostra Aetate. Nós vamos ler a encíclica aqui, tá, gente? A igreja considera como estima também os muçulmanos. Eles adoram a um Deus, vivente e subsistente em si mesmo. Misericordioso e todo-poderoso, o Criador do céu e da terra, que falou ao homem. Eles se esforçam para se submeter de todo o coração, até mesmo aos seus inescrutáveis decretos, assim como Abraão, a quem a fé do Islã se abraça em ligar-se, se submeteu a Deus. Os muçulmanos adoram a Trindade corretamente, ou eles meramente direcionam sua devoção a um Deus filosófico? Eles realmente se submetem de todo o coração aos seus inescrutáveis decretos? Eles se submetem aos decretos divinos relativos ao batismo, à monogamia, à obrigação do sábado? Essas palavras são patentemente falsas ou tremendamente exageradas? Pôde-se facilmente ver que o pronto entusiasmo do Papa Paulo VI pelo ecumenismo está enraizado neste documento que pressupõe que falsas religiões possam alçar, e de fato alcem, a alma à perfeita libertação, suprema iluminação e submissão aos seus inescrutáveis decretos. O Papa Leão XIII e o Papa São Pio X não teriam concordado com tais afirmações teológicas, mas maçons concordariam de todo o coração que toda e qualquer religião basta para iluminar a humanidade. Pessoal, lembre que eu comentei com vocês, isso daí veio do meu pai, do meu paizinho, que mora lá em São Paulo. E eu fui criada e ele falava, ele comentava, porque eu tive, né, infelizmente, um tio maçom que já faleceu e a gente, né, tem que crer na misericórdia de Deus, né? Mas o meu pai, ele falava que na maçonaria o importante é você ter uma religião. Eles não falam que a religião realmente católica é a verdadeira. Mas se você for protestante, budista, hinduísta, espírita, macumbeiro, entendeu? Você é maçom, né? Porque ela tá aquém, entendeu? Das religiões, né? Olha para você ver o grau, né, dessa sociedade secreta, tanto condenada pelo Papa Leão XIII e os outros papas, né? Leão XIII, Pio IX, Pio X, né, Pio XI, né, condenando drasticamente as sociedades secretas. Se o Papa Paulo VI era de fato maçom, isso nunca foi fundamentado, mas seu pensamento se conformava tanto com os objetivos maçons que até mesmo o venerável Padre Pio uma vez gracejou após a eleição de Paulo VI. Coragem, 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 pois a igreja já está invadida pela maçonaria. Acrescentando, a maçonaria alcançou os múleos do Papa. Sem dúvida, os maçons rejubilavam quando, durante o Vaticano II, o Papa Paulo VI ascendeu ao altar de São Pedro. Removeu a sua tiara papal e a deixou sobre o altar para demonstrar que ele renunciaria à glória e ao poder do mundo e buscava apenas acompanhar o mundo como alguém sem uma coroa. Os dias do Papa Pio X haviam definitivamente acabado. Ou seja, essa tiara papal, antigamente, realmente, os papas, eles usavam, era na forma de coroa mesmo, não é a forma que a gente vê ali da mitra, não. Tá, pessoal? Era uma coroa. Ela era redonda, realmente, toda arrumada, muito bonita, com uma cruzinha no alto. Depois vocês pesquisam aí na internet, entendeu? A questão da coroa papal.
E aí, depois, realmente, de Paulo VI, é que os papas, depois que ele renunciou, aí que os papas veio usando a mitra, né, a mitra branca, né, e só o solidéu. Ele só sai do solidéu. E antigamente o papa não saía. Ele não saía só de solidéu, não. Ele saía com a tiara papal. Se ele saía todo o tempo com a tiara papal. Né? Ele só tirava realmente naqueles momentos, né, que hoje os sacerdotes tiram, né? Que aí ficam com o solidéu, no ato da consagração, né, na Santa Missa, em determinados momentos que eles não usam, né? Mas todo momento que ele ia falar com o povo era com a tiara papal, e se ele saísse era com a tiara papal. Depois vocês pesquisem aí na internet, muito bonita. E ele renunciou a isso. Então vamos lá. Terminando, gente. O Papa Paulo VI promulgou a Dignitatis Humanae em 7 de dezembro de 1965. E no dia seguinte ele encerrou o Concílio do Vaticano e afirmou: o magistério da Igreja não quis se pronunciar sobre a forma de pronunciamentos dogmáticos extraordinários. Isso efetivamente paralisou o concílio. É verdade que as afirmações teológicas são feitas através dos documentos conciliares. Porém, o concílio não fez pronunciamentos dogmáticos extraordinários. Nada vinculante veio do Vaticano II. Paulo VI esclareceu isso cerca de um mês depois, quando explicou: em vista da natureza pastoral do concílio, evitou-se proclamar de uma maneira extraordinária qualquer dogmas carregando a marca da infalibilidade. Por um milagre divino, o Papa do Vaticano II considerou o Vaticano II como não contendo dogmas extraordinários e não carregando a marca da infalibilidade, o que significa que os documentos do Vaticano II são falíveis e podem conter erros, diferentemente do ocorrido nos 20 concílios ecumênicos anteriores. O Papa colocou um asterístico ao lado do Vaticano II. Nos anos que se seguiram ao concílio, os teólogos criptomodernistas criaram um jornal teológico pelo qual poderiam continuar a promover o assim chamado Espírito do Vaticano II e o adornamento da Igreja Católica. Os fundadores desse novo jornal eram os teólogos vitoriosos da Nouvelle Théologie, que haviam redigido e composto os documentos do Vaticano II. Karl Rahner, Hans Kung, Eduard Schillebeck, Joseph Ratzinger, Henri de Lubac, Anton van Burgar, Paul Brand, Yves Congar, Johann Baptista Metz. O Johann Baptista Metz, o Bernardo Kirsch está falando muito dele, né? A respeito realmente da influência dele, foi justamente ele, Johann Baptista Metz, que efetivizou a teologia da libertação, né? Ele realmente, lá no Pacto das Catacumbas, né, que tinham 13 bispos, né, ele estava presente, e que foi que ele fez todas aquelas leis lá da teologia da libertação, né? Inclusive, realmente, eu achei aqui o Pacto das Catacumbas, eu pesquisei, realmente está disponível. Quer ver? Pacto das Catacumbas pela Casa Comum. Eles refizeram esse pacto no Sínodo da Amazônia. Tá acabando, gente. Continuando. O jornal foi apropriadamente chamado Concílio e foi criado ao fim de disseminar o espírito do recém-concluído concílio. Para os teólogos criptomodernistas, os 20 concílios anteriores foram varridos para debaixo do tapete. Como Karl Rahner enfatizou, apenas o momento presente existencial importava para aplicar pastoralmente a teologia às necessidades da humanidade moderna. Para disseminar sua mais ousada teologia a colégios e seminários, o Concilium foi publicado 5 vezes anualmente em 6 idiomas.
croata, inglês, alemão, italiano, português e espanhol. Mais tarde, o padre Schillebeck admitiu: nós usamos frases ambíguas durante o concílio do Vaticano II e sabemos como iremos interpretá-las depois. O jornal Concílio seria o meio pelo qual eles iriam interpretá-las depois. O concílio descarrilhou. Hans Kung e Eduard Schillebeck especialmente baixaram a guarda para a heterodoxia, na medida em que contestaram a historicidade da Imaculada Conceição. No nascimento virginal de Cristo, na ressurreição de Cristo, no milagre da transubstanciação, da Assunção de Maria e outros dogmas da Fidei da Igreja Católica. Os teólogos do concílio também defenderam reformas litúrgicas mais extremas em nomes da enculturação e do pastoralismo. Preocupados com a crescente direção radical do concílio, vários teólogos associados ao aggiornamento pisaram no freio e decidiram criar um novo jornal que buscasse permanecer dentro das fronteiras da ortodoxia católica. Eles o chamaram Comúnio. Os fundadores do Comúnio em 1972 foram Joseph Ratzinger, Henri de Lubac, Hans Huns von Balthasar, Walter Kasper, Marc Ouellet e Louis Boyer. Os anos seguintes à implementação do novo exorto da missa em 1970 foram turbulentos na Igreja Católica com o surgimento de facções. Os tradicionalistas se apegaram ao tomismo e à teologia moral de Santo Afonso Maria de Ligório e rogaram pela tradicional missa latina. Eles eram liderados pelo cardeal Ottaviani e pelo arcebispo Lefebvre. Rahner, Kung, Schillebeck continuaram com o seu entusiasmo tolo pelo modernismo sob Paulo VI. Mas Ratzinger, de Lubac e Balthasar recuaram para uma interpretação mais conservadora do Vaticano II. Esse grupo, ao mesmo tempo que acolhia a novela teologia, desenvolvia a teologia e a linguagem da reforma da reforma e a hermenêutica da continuidade. O Papa João Paulo II certamente acolheu essa persuasão da reforma da reforma. Com entusiasmo, ele indicou Ratzinger em 1981 para servir como seu conselheiro teológico principal na função de prefeito da Congregação para a Doutrina da Fé. O épico Ratzingeriano de 1981, a sua renúncia do papado em 2013. É um projeto de 32 anos para restringir o espírito do Vaticano II, lançado por Rahner, Kung, Schillebeck, e mesmo tempo próprio de Ratzinger nos anos de 1960. O legado dos conservadores de João Paulo, ou os Ratzingerianos, sobreviveu através do Comúnio, mas também talvez nos livros de Ignatius Press, que amplamente publicou os trabalhos de João Paulo II, Ratzinger, Bento XVI, Balthasar, de Lubac, Ouellet, Schönborn e Boyer, e consolidou o legado Ratzingeriano para os teólogos nos anos de 1980 aos anos de 2000. Revistas como First Team, a programação de EWTN, né? A programação da EWTN, o advento da Rádio Católica e os escritos de George Hengel e do padre Richard John Neuhaus posteriormente popularizaram o que significava ser um católico JP2 ou um padre JP2. E isso, embora a Igreja Católica ainda se incline para o liberalismo de Hans Kung, em praticamente cada diocese, chancelaria e seminário. Diferentemente de João Paulo II,
que tinha pouca paciência para os tradicionalistas. Os últimos anos de Ratzinger, Bento XVI, revelaram crescente simpatia pela posição tradicionalista e a possibilidade de uma igreja menor e mais fiel. De fato, parece que Ratzinger finalmente se tornou um dos profetas do destino, contra os quais João 23 nos alertou em seu espírito de otimismo. E aqui nós encerramos esse capítulo 19, ele é um pouquinho mais extenso, né? E veremos vocês no próximo encontro, leremos, né, o capítulo 20. Pessoal, a questão realmente, né, do que eles fizeram com os dogmas, né, que eles listam ali, né, que na realidade, o que eles fizeram? Eles problematizaram os dogmas. Vocês viram aí, né, a respeito da influência de um padre realmente homossexual e que estava realmente ativo nas ações, né, dos documentos, né, escreveu um documento realmente, né, do Concílio do Vaticano II. Então, hoje, o que eles batem na tecla, né? Ah, beleza, que tá toda essa confusão, tá toda, né, é uma coisa muito realmente confusa, muito, nesse sínodo da sinodalidade, né? Aí eles problematizaram realmente esses dogmas, com relação ao quê? Ah, você tem que aceitar ele do jeito que ele é filho de Deus, né? E o importante é ele ser feliz. E é o que a igreja alemã está fazendo, dando bênção para casais de mesmo sexo, dando bênção para casais de segunda união, né? Dando a Eucaristia. E isso veio trazendo até a entrada de outros deuses. A gente teve a Pachamama lá no Vaticano. A Pachamama, né? Então, quantos santos da nossa história combateram isso? Quando eles iam para uma determinada região e que essas pessoas eram pagãs e adoravam outros deuses, eles terminantemente eles contrapunham aquilo ali. Eles catequizavam e, por graça divina, realmente essas pessoas convertiam, se tornavam católicos. Hoje, em função, né, do proselitismo, porque a gente vê falar, né, atualmente agora sobre o papado de Francisco, que a gente não pode fazer proselitismo. Isso eu li lá no Vaticano, realmente, o texto, e tá lá, né, no Vaticano você não pode fazer proselitismo, né, tá lá, saiu as reportagens, quando o Pedro Regis publicou, fez uma catequese, e aí você abre realmente o site do Vaticano News, tem a reportagem dele lá, né, dele dando as respostas a um jornalista que faz as perguntas para ele. Então, assim, quer dizer, eu tenho na minha família protestantes, eu tenho na minha família gente que frequentam seitas, né? E aí eu não posso chegar no seio dessa família e falar que eles estão errados. Muitos santos quebrariam aquela casa. Voltem para Jesus Cristo. Arrancariam as coisinhas do pescoço que eles carregam de seitas, né? Arrancaria do pescoço e faria: voltem para a casa de nosso Senhor Jesus Cristo. A igreja verdadeira é a católica. Eu não posso fazer isso, porque se eu fizer isso, eu vou até presa. Eles me põem na cadeia. E muitos falam: não fala não, deixa pra lá, né? Não vai mexer com eles, não. Mas se fosse o santo, já tinha arrebentado a casa, já tinha tacado fogo, destruído os quadros, entendeu? Voltados para essa seita, né? Eles fazem comida e vendem para construir essas igrejas, entendeu? De seita, e o povo compra. Depois que eu descobri isso, nem eu compro mais. Não compro. Entendeu? Eu como a comida que eu faço com as minhas próprias mãos. E aí você não pode falar nada. Você não pode falar nada para ninguém, porque você não pode fazer proselitismo
e você vai estar faltando com respeito para a pessoa, né? Porque isso veio sendo entronizado em nós. E aí a gente fica com aquela assim, eu não vou perder a amizade, né? Ele vai virar as costas para mim. Eu vou perder a amizade com minha prima, com meu primo, com meu irmão, com a minha irmã, né? Eu não posso falar nada porque ela vai virar a cara para mim e nunca mais vai falar comigo, né? Os santos, eles se preocupavam mesmo com isso, pessoal? Eles realmente se preocupavam mesmo com isso? Se a pessoa deixaria de falar, não deixaria de falar. Olha a última carta de Paulo que nós lemos, né, o que ele falou a respeito, né, do serralheiro lá, que ele estava causando grande confusão e que era para largar ele para lá. Ele já tinha chamado a atenção dele, ele não ouviu, virou as costas e foi embora. Problema se não quiser mais saber dele. Tá, agora a mercê da misericórdia de Deus. E aí esse documento, né, que foi criado no Concílio do Vaticano II, a Nostra Aetate e a Lumen Gentium, que são os documentos realmente, né, que falam a respeito do ecumenismo, isso veio sendo falado, né, padres pregou isso. A gente não lembra, mas é certeza que eles falavam e isso entronizou na gente, e é por isso que nós estamos vivendo essa falta de coragem de falar a verdade para os nossos irmãos. Infelizmente, essa é a verdade que eu falo para vocês. Mas, enfim, né, vamos ficando por aqui. Eu vejo vocês no próximo encontro. Não esqueça de curtir, compartilhar, pode comentar aí à vontade vocês. Se vocês ficarem sabendo de pessoas que estão realmente com dúvidas, essa parte aí desse capítulo 19, né, mande para essa pessoa, né, a leitura do capítulo 19, desses documentos que foram lidos, as pessoas envolvidas, né, e aí realmente esse pensamento Rahneriano, né, do Karl Rahner, né, e Henri de Lubac, tudo entra nos seminários. Isso eu convivo com seminaristas e é o que eles falam. Os primeiros que eles estudam são esses filósofos, né? E aí eles já saem dos seminários com essa mentalidade. Então, quando vocês veem um padre fazendo uma homilia, e aí do nada ele faz uma citação de Rahner, segundo, e eu ouvi esses dias no vídeo, no Instagram, segundo Rahner, e aí ele solta aquela frase maravilhosa, né, com relação ao amor aos irmãos, entendeu? E que você tem que amar, independente de qualquer coisa, né? E aí cita o livro e tal. Gente, coloquem as barbas de medo. Não é, gente. A Igreja Católica foi a igreja de exclusão, viu? Não foi a igreja de acolhida. A Igreja Católica é aquela igreja que ela separa o joio do trigo. É aquela igreja que, se você não se converter, se você não se arrepender dos seus pecados, e aí eles problematizaram todos os dogmas, trouxeram essa problematização para dentro da igreja, veio nos cozinhando em banho-maria, e colocando essas frases, aqueles textos naquele folheto litúrgico do O Domingo. Quem lembra desse folheto? Ele existe até hoje e ele é distribuído na maioria a grande maioria das paróquias brasileiras compram O Domingo, recebem este folheto litúrgico O Domingo, que é da CNBB. E aí, lá no final daqueles textos, é que você vai ver realmente, né? Aí o que eles começaram a fazer? A reimpressão, aí volta, a impressão das Bíblias. Inclusive, eu estou atrás de uma Bíblia, realmente, uma Bíblia. E hoje a gente não acha, né? Eles já começaram a colocar naquelas notas de rodapé, né, a tradução social daquela passagem que nosso Senhor Jesus Cristo nos fala. Aí ele volta para aquilo ali.
para os que passam fome, para o amor ao nosso irmão. E lá, vai falando. E a gente veio, você não, eu também me fui. E nós viemos incutidos a isso, que hoje nós viramos um bando de lagartas mortas, que não conseguem se transformar em borboletas para poder, entendeu, realmente evangelizar e divulgar a verdade. E nós precisamos da intercessão da Virgem Maria para acabar com esse respeito humano. O católico, ele não tem que tirar a tua imagem da sala porque vai chegar um protestante fazendo uma visita. Tá, problema. Aqui no meu escritório, aqui é o meu escritório, que eu gravo no meu escritório aqui, tudo, né, eu tenho. Aí tá aqui, o meu, vocês podem ver aqui em cima, e ó, tá vendo? Isso aqui é meu altarzinho, tem Nossa Senhora de La Salete, tudo, então, quando eu quero fazer algumas orações, aí eu acendo a minha vela e rezo o texto. Eu tenho aqui do meu lado Nossa Senhora de Guadalupe, a quem eu sou consagrada. Mais na frente ali eu tenho o crucifixo, né? E eu recebo protestantes aqui na minha casa, porque eu tenho clientes protestantes. Tenho clientes protestantes. E eles sentam e ficam olhando. Eles não falam. Mas hoje eu fico me segurando, e ai de falar. Porque daí eu vou ter que responder à altura. Porque a gente precisa deixar de ter esse respeito humano. Nós precisamos. O padre, na sua homilia domingo, também ele falou a respeito disso. E na Bíblia está escrito, né? Que São Pedro fala que se ele, né, quando ele é interrogado lá, né, na primeira vez que ele é preso, se eu não falar, as pedras falarão. Você já imaginou, gente, você vê uma pedra falando no nome de Jesus do teu lado? E isso pode acontecer. Porque Deus é Deus. Deus, ele fazia jorrar água da onde você menos esperava para o povo que estava no deserto. Você já imaginou? Se uma pedra, eu tenho uma pedra aqui, ó. Aqui, ó. Uma pedra, inclusive ela quebrou, que eu peguei no rio, e ela caiu e quebrou no meio, mas ela é no formato de uma machadinha indígena que eles usavam. Eu peguei, quem me deu foi justamente um arqueólogo. Lá no projeto S11D, quando eu andei para lá fazendo isso, eu convivia com esse povo, eu andava muito lá para dentro do mato. E aí ele me deu, e ela caiu, e ela é no formato de uma machadinha mesmo, que coloca, né, o índio, que era quando ele atirava para poder matar um animal ou até uma pessoa. Você já imaginou se eu não falar nada e essa pedra aqui falar? Nós precisamos pedir a intercessão da Virgem Maria. Por isso, rezem a oração para antes do estudo. Segurem na mão de Nossa Senhora, porque é o tempo dela. Nós estamos vivendo o tempo dela. Agora, por esse momento, não vamos parecer santos. A gente está vivendo realmente uma crise desses. Fez 60 anos do Concílio, né, do Vaticano II. E aí, nós estamos vivendo uma crise de santidade. Ninguém quer mais ser santo. Nós tivemos do século VIII até o século XII, XIII, uma gama de santos. Santos encarreados. Que o padeiro queria ser santo, a lavadeira queria ser santa, a dona de casa queria ser santa, os filhos queriam ser santos. E se tornavam santos. Santa Teresinha do Menino Jesus. Os pais dela, Santa Zélia, e o pai dela também, que eu não me lembro o nome. Santos. Todos foram para o convento. Nós estamos vivendo uma crise de santidade. Ninguém quer mais ser santo. Ninguém se penitencia mais. Nós não queremos mais nos penitenciar. Nós não queremos. Nós queremos viver de boa vida. Churrasco, Coca-Cola e chocolate. Nós queremos, nós. E eu peço muito à Virgem Maria para que
eu seja santo. É isso que nós devemos pedir à Virgem Maria, que nós sejamos santos. Ter uma vida de sacrifícios, carregar a nossa cruz, viver uma vida austera. A gente tem que pedir essa graça para nosso Senhor Jesus Cristo, porque só quando se levantarem santos dentro da Igreja católica, que levantar, os padres precisam acordar. Os padres, eu estou vendo aqui, ó, até então, um padre aqui, de toda a diocese, que não tem respeito humano e que ele fala. Ele fala da picadinha, ele fala do que aconteceu com a OMS, ele fala da política, ele fala a verdade. Ele não tem respeito humano. E ele fala, e pode ter alguém aqui no meio aqui, ó, dos fiéis que é coach, mas é pecado. Não tem essa de coach. E ele prega em cima, ele fala. Mas as pessoas não querem ouvir. E muitos padres pregam aquela coisa bonitinha, por medo de serem postos para fora. Por medo. Porque não querem perder aquela estrutura da igreja, as paredes ali, entendeu? Ter alguma coisa para administrar, tomar conta de pastoral. Não querem. Eles não pregam. Por medo. Principalmente quando tem uma câmera filmando que vai para a internet. As missas. A grande maioria. E isso é muito duro para um fiel. Como que a gente vai conseguir fazer santo? Se o padre ele não fala as verdades eternas, como diz o padre José Augusto. O padre José Augusto ele é um padre extremamente cancelado. Né? Hoje os evangelhos dele, que inclusive eu ainda não escutei hoje, vou escutar daqui a pouquinho, é gravado, né? Ele que grava. Ele grava e coloca. Por quê? Porque ele está cancelado. E a gente vai ver muitos padres cancelados. Então, assim, eu tiro pela diocese que eu faço parte hoje. Né? Quantos padres falam realmente a verdade? E nós precisamos trilhar esse caminho de santidade. Esse tempo está pedindo santos. Eu não sei quando, eu não sei agora. Se é agora, se é amanhã, se é daqui 30 dias, daqui 1 ano, daqui 5 anos, porque a gente tem uma agenda da nova ordem mundial em curso. Mas eu falo para vocês, rezem para que se levantem santos. A Revolução Francesa, ela parou porque foram martirizados ali, derramaram seu sangue, rezando, pedindo para cessar aquilo ali. A Segunda Guerra Mundial morreu cristãos, mártires, temos santos, São Maximiliano Kolbe, Santa Teresa de Jesus, que é Edith Stein. Nós temos ali pessoas que derramaram seu sangue e que cessou, fizeram esse sacrifício. E a gente precisa rezar para que pessoas se façam de sacrifício, ou mesmo nós mesmos aqui do Clube do Livro São Paulo Apóstolo. Precisamos. Rezemos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus, não desprezeis as nossas súplicas nem nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos, ó Virgem gloriosa e bendita. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vejo vocês no próximo, ficou longo. Mas tenham paciência, né? Como eu falei, as aulas do professor Evandro Pontes, 3 horas, Orlando Fedeli, 3 horas, Carlos Nogueira, Carlos Bezerra, Lucas Lancaster, aconselho também, um ótimo professor de história, né? Então, esses professores que são de história,
né, e que trazem a história realmente voltada à verdade, né, do que é a história da Igreja Católica. Assistam, vejam essas aulas. Parem de ver TikTok, parem de ver esses videozinhos de dar risadinha, entendeu? Parem de ficar buscando vídeos, né, até mesmo com relação a essa guerra, né, coisas de profecia, né, que sai uma coisa aqui, outra ali. Voltem a estudar, procurem esses professores para vocês entenderem, que aí vocês vão ver esses vídeos de TikTok, vídeo de profecia, vídeo de essas coisinhas, aí acaba que o que for acontecer dentro da igreja vocês não vão entender e a gente pode se perder, né? Então, bons estudos, vejo vocês até lá e desculpem pela delonga aqui agora, mas não tinha como não deixar de comentar este capítulo 19. Recomendem aí para os seus amigos, família, né? Mande para eles. Até lá. Fiquem com Deus.